Gente, e as mudanças que aconteceu no governo essa semana? O pessoal acreditava, não acreditava? Havia muita dúvida que o governador iria tomar a decisão de exonerar o seu chefe da Casa Civil. O que vocês têm a dizer sobre isso? Bom, eu ganhei um apartamento, um carro e uma caixa de Guaraná. Caixa não, um Guaraná, uma unidade. É superfaturou. A aposta, perdeu, tem que pagar. Eu já comprei, mas me esqueci da aposta. Mas demorou, né, Essa Sérgio? questão da troca no governo, é só para esclarecer. A primeira informação que eu tive foi do próprio Júnior Gonçalves. Uma conversa que eu tive com ele, ele disse, olha, está acontecendo isso, e é provável que eu saia do governo. Ainda não sei os motivos, tá? Isso faz muito tempo. Dias depois, conversando com o governador confirmou que estava pensando num assunto, que ia tomar uma decisão e tal. E eu publiquei isso no meu blog, nós falamos nos dinossauros também várias vezes. E aí começou uma campanha na mídia, em vários sites. Não sei de onde saíram as informações, mas assim, uma campanha forte em defesa do então chefe da Casa Civil. E ficou uma situação constrangedora até em alguns momentos. Mas o governador se manteve firme. A vantagem do governador Marcos Rocha, que eu acho nessas situações de crise, é que ele é um cara muito tranquilo. Ele segura, vai comandando as coisas e segura a decisão. Quando ele achar que é a hora correta, é a hora correta. Quando todo mundo tinha certeza que não ia mais mudar nada, ele foi lá e tomou a decisão. Então é isso que eu acho. Mas, Sérgio, você que ficou muito próximo dessa... Ele foi demitido por terceiros ou foi o próprio governador? Não, primeiro o governador teve uma reunião com o Sérgio Gonçalves, que é o vice dele, irmão do Júnior, e comunicou ao Sérgio Gonçalves. E depois conversou com o Júnior, ele pessoalmente, inclusive ofereceu um outro cargo no governo, o Júnior não aceitou, como superintendente da Junta Comercial do Estado. O Júnior preferiu não aceitar e disse que ia tratar das suas atividades profissionais privadas. Tá? Ele está abrindo uma grande empresa aqui, um negócio muito grande dessas academias com equipamentos de última geração e está se dedicando a isso. Então esse é o resumo da ópera. O governador, por sinal, ele chegou agora na quinta-feira de madrugada, ele estava no meu voo. Ele passou a semana em Brasília. Ele estava com os prefeitos lá, junto com... Eu posso também, acho que não, talvez tenha demorado um pouco, porque de fato ficou essas matérias que o Sérgio falou, que ninguém sabia de onde exatamente vinha, e parecia que era um disse-me-disse, né? Porque o Sérgio, com uma coluna que tem uma credibilidade, você, Everton, que também tem credibilidade perante a opinião pública, falaram e aquela situação não acontecia. Veio. Agora, eu penso que o governador deva colocar alguém em que hoje, eu acho que até para o vice-governador foi bom a saída do irmão, porque o irmão fazia sombra a ele. Eu acho que dentro de uma hierarquia... Fazia sombra ao governador, ao né? governador, exatamente. Dentro de uma hierarquia, muitas vezes aquela questão da Casa Civil, por exemplo, não ter um subchefe da Casa Civil para dividir poderes, havia uma centralização, coisa que eu acho que agora o governador, o próximo, vai conversar, bem conversado a situação para dizer, o governador sou eu, situações de governo quem manda sou eu. Ele precisa demonstrar isso e a depender de quem ele coloque para fazer essa comunicação com a Assembleia Legislativa, com o Tribunal de Contas, com os municípios, com o Poder Judiciário, o Ministério Público, ele pode ser muito bem exitoso, mas ele precisa de um nome que também trafegue, né, tenha as portas abertas em todos esses poderes aí, para que ele possa fazer o que ele tem que fazer. O governador ele tem que aparecer, ele tem que fazer política. E quem vai fazer esse trabalho é o chefe da Casa Civil. Muito bem. Alguém me comentou, muito ligado ao próprio antigo chefe da Casa Civil,
que teve um evento lá, ele esteve presente no evento lá da posse do novo... PGJ? Procurador-Geral de Justiça. Diz que ele foi muito festejado lá, é isso? O governador? Os dois. Não. O governador e o antigo chefe da Casa Civil, o Júnior Gonçalves. Não, eu não vi. Eu vi o governador e o antigo chefe da Casa Civil, ele chegou um pouco depois ficou ali sentado e foi embora. Eu não vi. Não houve? Não vi. Não viu o beijamão? Não. Agora o governador, sim. Essa é a coisa do poder, né? Você sai do poder... Eu tô falando que ele sim. pode até ter sido, mas no momento em que eu vi, não foi essas coisas todas, não. É porque a gente precisa pensar, né, Everton? Acho que todos nós, isso é uma condução de vida. Se você acha que tem um pseudo-poder, e aí o poder não é só ter dinheiro, não é só ter cargo. Alguma coisa que lhe coloque numa posição, em tese, maior do que as outras pessoas. O maior ensinamento que alguém pode ter é saber que qualquer poder é efêmero. Olha, uma vez eu fui nomeado pelo governador Jerônimo Santana, histórico governador, como diretor de comunicação. E eu, naquele cargo importante, que distribuía as verbas de publicidade para o estado inteiro, eu era extremamente festejado por todos. Mas o cargo foi ocupado por mim porque alguém me botou lá. O governador me colocou lá. Porque, na verdade, eu estou ali fazendo o papel do governador, porque o governador não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Então, ele delega alguém para cuidar da saúde, delega alguém para cuidar da educação, mas essas pessoas que estão nas secretarias são o governador. Estão ali no lugar do governador, fazendo as vontades do governador, desenvolvendo os projetos do governador, fazendo a política do governador. Quando a pessoa sai, ela perde todos esses poderes, e eu perdi os poderes quando eu saí. Isso é bom que se diga, sair por decisão minha, porque eu tinha que cuidar das empresas. Quando eu saí, eu perdi toda aquele festejar. Aquele assédio. Porque as pessoas não vinham falar comigo Everton, as pessoas vinham falar comigo assessor do governador, que estava ocupando um cargo útil ao governador. Depois me substituiu a Ruth Morimoto e foi também extremamente festejada, muito querida, muito competente. Um abraço até para a minha querida amiga Ruth, faz tempo que eu não a vejo. Mas e assim? Então, o secretário de saúde, o secretário de educação, eles estão ali por vontade expressa do governador ou então do prefeito. Então, quando eles saem, assim, sai e se retira silenciosamente e agradecidamente. Porque em algum momento aquela pessoa confiou em ti. Em algum momento mas eu fiz tal coisa. Você foi pago para fazer. Quando você foi convidado, você aceitou nas condições que evidentemente são lógicas de defender o governo, de defender o governador, de defender as ideias do governador. Não é feito nada além do que está implícito no cargo. Se eu, por exemplo, me rebelo com isso, quem é que amanhã vai ter coragem de me convidar para assumir um outro cargo? Porque o cara vai dizer, mas eu não vou convidar o Everton para ser o meu secretário não sei do quê, porque depois, quando eu quiser tirar, eu não vou conseguir tirar. Eu vou conseguir arrumar um inimigo. Uai! Isso é uma premissa básica, né? Não se pode contratar quem depois não se pode demitir. Esse cargo não me pertence. Mas eu ajudou, porque primeiro foi pago para ajudar. E as condições que existiam implícitas no convite são essas, de você ser leal, de você ser correto, de você se colocar até para blindar o chefe e assim por diante. Então não é feito nada além daquilo que está previsto em qualquer tipo de cargo que alguém ocupe, em qualquer governo, até nos ministérios. Eu brinquei ainda agora com o Beni, né? Não, a polícia, e foi uma brincadeira minha, evidentemente, não fez nada mais do que obrigação.
Essa é uma realidade. Ah, mas eu fui um grande chefe da Casa Civil. Não fez nada mais do que obrigação. O governador, foi bom governador? Nada mais do que obrigação. Mas o que eu vou falar aqui agora não é brincadeira, não. O senhor fala muito bonito. Eu não entendi. Não, ele está ironizando. Não, tá falando ironizando. Não, ele está falando a verdade. O que é isso? Também não, ele O senhor está concordando com o meu raciocínio, é isso? Claro, e da maneira como o senhor se expressa, muito bonito. Que eu coloco as coisas. Exatamente isso. Não, eu estou tentando que o senhor explique para a pessoa não pensar que é uma ironia da sua parte. Eu achei que era. Eu sempre estou com o pé atrás com o senhor, viu, Então você fala feio, pronto. Mas que coisa, Benito, só rapaz. quero te dizer uma frase. Desculpa, seu Benito. A gente reconhece o talento do cidadão. É que eu fico inseguro, seu Benito. Eu sempre falei pro Everton, nos bastidores, que ele seria um grande jurista. Viu? Entendeu? Já pensou eu Oratória, trabalhando né? no escritório do Joaci? Não. Não tinha pra ninguém, vamos. Meu Deus Pela do céu. capacidade que ele tem, é um negócio Só impressionante. quero dizer uma coisa pro Benito. Mas o meu raciocínio lógico não é esse, não está perfeito, claro, Joaci? perfeito. Se os senhores duvidam do que eu E estou aí, falando, procure ouvir o editorial dele. A gente precisa Obrigado, entender, Benito, obrigado. Obrigado. Everton. Qualquer pessoa que é assessor precisa entender que a estrela maior, que Aliás, é o a agente. única estrela. Não é o nem a agente, maior, é a única. Quem tem a caneta, quem foi O escolhido único pelo que povo. não pode ser exonerado é o governador e o vice-governador. Verdade. E mais, o vice-governador deve lealdade ao governador e não ao irmão. Porque quando houve o convite, foi um convite pessoal do governador, pessoal. Ele quis que o Sérgio fosse porque houve uma empatia entre os dois. Então ele convidou o Sérgio para ser o vice-governador. O que está implícito no convite? Lealdade absoluta, do primeiro ao último dia. Verdade. Então, se amanhã houver uma situação de incompatibilidade do governo com o Júnior, que saiu, não, agora meu irmão vai assumir. O que o Sérgio tem que dizer, meu mano? Infelizmente, eu não posso ficar do teu lado. Porque quando eu aceitei o convite, foi como se fosse um juramento de lealdade eterna a quem teve a graça de me convidar, que me deu a graça de ser governador um dia e assim por diante. Mas vocês acham que vai ter animosidade entre o Júnior É o que dizem, é o que dizem que pode haver. Né? Eu acho, inclusive, que se o Sérgio amanhã for o vice-governador e o Júnior for o chefe da Casa Civil, é uma afronta ao governador. Sim. Ou eu estou errado? Certo. É uma afronta. Então, o que precisa? Eles têm que se acertar. A não ser que amanhã o Júnior sente que o governador, realmente, olha, me perdoe, eu errei, eu fiz aquela reunião lá no final da despedida do cargo, mas o cargo não era meu, o cargo era do senhor, então eu não devia ter feito aquele discurso, inclusive, que eu fiz, levantando dúvida com relação à honra e assim por diante. E daqui a pouco eles se acertam. O ser humano, isso é digno, inclusive. Agora, ficar com essa coisa, o governador simplesmente tirou alguém do cargo que é do governador. Extrema confiança dele. É dele. Exatamente. Às vezes ele diz assim, não, é o seguinte, eu só quero mudar o estilo de governança. Pronto, já justifica. Eu quero mudar os meios. Não é? Por exemplo, o governador aprovou tudo que ele quis agora na Assembleia Legislativa, na derrubada na manutenção dos vetos. Pergunte quanto custou para o governo isso. 0. Acabou aquela farra. Acabou a farra. Os deputados votaram conscientes de que o governador estava correto quando apresentou os vetos, inclusive levantando questões de inconstitucionalidade. E aí o governador tem 18 votos, nunca aconteceu. O governador teve 18 votos, os deputados dizendo assim, governador, nós erramos quando apresentamos as emendas, o senhor nos perdoe, nós vamos manter o seu veto. Foi isso que foi dito. Foi isso que foi dito, Beni. Exatamente.
Como é que a maioria dos deputados... E o governador não teve nem tempo de conversar com os deputados, ele não tinha nem líder. Ele não tinha nem líder lá na Assembleia, agora o Jean Oliveira está assumindo, porque estava em transição, né? Aliás, o Laerte Gomes foi um grande líder, é bom que te diga, mas enfim, estava nessa transição, ele não tinha chefe da Casa Civil, tinha ninguém. Aí o Sérgio me traz a notícia no outro dia, olha, aprovaram por unanimidade. Eu não acredito. Não foi unanimidade, 18 Não, votos. 18 votos, perdão, unanimidade não, quis dizer todos os vetos, unânime os vetos todos. Então, gente, alguma coisa estava acontecendo e passou agora a não acontecer mais. E é aí que eu falo, Everton, e frisa essa questão de ter apenas o secretário e não o subsecretário, porque é uma pasta que ela tem que ser delegado poderes para quanto mais pessoas poderem trabalhar em prol do governador, melhor, não uma única pessoa. Por exemplo, o cara que faz a parte política não tem tempo para cuidar da parte administrativa. Exatamente, da parte legislativa, né, que passa pela Casa Civil. Tem tudo, ali é tudo. Ira. Palavra-chave, 3 pilares. Acima de tudo, o cara tem que ter lealdade. Segundo, gratidão. Gratidão por quê? Daquele cara que confiou em você. Esqueci de dizer essa palavra. Gratidão. E, acima de tudo, né, nessa história toda, a pessoa, quando assume um cargo, quem foi eleito foi o governador e o vice-governador. Acabou, meu irmão. Acabou. Né? Agora criaram uma coisa que o cidadão era o bambambam. E não é. Não é a prova que o senhor acabou de dizer, presidente, que todos os vetos dados pelo governador, que com certeza foi veto preciso e consciente, a Assembleia Legislativa não desacatou o governador. Então, é isso. Aliás, é bom que se diga, também agora temos um presidente da Assembleia que é extremamente dado ao diálogo, né? Diálogo, pacifista. Né? Alex Redano, uma pessoa extremamente consciente, prudente, experiente, correta, né? E centrado. Então isso também vai ajudar muito o governo daqui para frente.